querido irmão, minha querida irmã, paz e bem e alegria do Senhor seja sempre a nossa força, nossa pequena palavra da semana para ajudar na vivência da nossa adoração semanal. Meu querido irmão, minha querida irmã, interessante, no evangelho de hoje, os discípulos perguntam a Jesus por que Jesus fala em parábolas. E Jesus, entre outras coisas, ele diz que o coração das pessoas se tornou insensível e que elas escutam com má vontade. E ele fala do profeta Isaías que diz, né, esse povo ouve, mas não escuta, olha, mas não vê, né? O coração não consegue compreender, porque o coração se tornou insensível. E aqui entra uma realidade muito interessante, sabe? Na espiritualidade da mística católica, na teologia mística, se usa um termo muito interessante, um afeto desordenado, entre aspas, afetos desordenados, fecha aspas. Quer dizer, quando nós prendemos, quando o afeto do nosso coração se prende nos bens temporais, nas coisas que passam, isso é um afeto desordenado. Por quê? Porque o nosso coração foi feito para Deus. Deus criou o nosso coração para Ele. O nosso coração suspira por Deus. Então, todos os bens temporais, materiais ou imateriais, por melhores que sejam, eles são insuficientes. Porque o nosso coração não foi feito para eles. Nosso coração foi feito para Deus. Então, um afeto desordenado é quando o nosso coração, que tem essa tendência, né? Essa tendência à desordem, ele se volta para os bens temporais e se prende nos bens temporais. E os bens temporais, então, eles como que seguram o coração e impedem, atrapalham, amarram o coração e o coração não consegue se voltar para Deus. E aí o coração fica insensível para Deus. E isso é muito verdadeiro. Assim, quando o nosso coração se volta demais para as coisas, para os bens materiais, para o dinheiro, para as coisas que passam, para o poder, para o prestígio, para as coisas das vaidades humanas, o nosso coração fica insensível para as coisas de Deus. Uma pessoa muito voltada, com o coração muito voltado para a matéria, é uma pessoa que não consegue mais perceber a beleza das coisas de Deus. Ela não consegue mais sentir a afeição pelas coisas de Deus, desejar as coisas de Deus. Por quê? Porque o coração dela só deseja as coisas materiais. E aí o coração se torna insensível. E isso tem tudo a ver com adoração. Porque quando você vem aqui naquele seu horário de adoração para fazer a sua adoração, você entra na capela, se coloca diante de Jesus sacramentado, você está fazendo este movimento que é um movimento próprio da adoração, de entregar o seu coração para Deus. Adoração é isso. Essencialmente falando, na essência da adoração está isso. Nós entregamos o nosso coração para Deus. Quando você vem adorar, você coloca o seu coração em Deus. Você coloca o afeto do seu coração em Jesus. Você escolhe Deus como o amor da sua vida. E mesmo que você não perceba, é uma forma de tirar o coração de todas as outras coisas e colocar o coração em Deus. Então você precisa ter isso em mente. Você precisa ter isso em mente quando você vem adorar Jesus. Você precisa entregar o seu coração para Jesus. Você precisa fazer essa oração no sentido de colocar o afeto do seu coração nele, de colocar a intenção, o desejo do seu coração, a vontade do seu coração em Jesus. Em ser dele, em viver para ele, em ter amizade, o amor, a presença dele.
É como um processo também de dessensibilizar o coração no sentido dos bens materiais. Sabe, quando um homem casa com uma mulher, quando ele contrai matrimônio com uma mulher, ele diz sim àquela mulher. Mas esse sim que ele está dizendo àquela mulher significa também um não a todas as outras mulheres. Ele está dizendo, eu estou dizendo sim a você e não a toda outra mulher que não é você. Entende? Entregar o coração a Jesus significa dizer não a todas as outras coisas que não são Jesus. No sentido do afeto do coração. No sentido do coração, quer dizer, eu posso e devo usar e gozar de todos os bens temporais na medida da necessidade e da utilidade. No entanto, sem entregar o meu coração. Usar e gozar dos bens temporais, mas sem deixar que o meu coração se prenda aos bens temporais, aos bens materiais e imateriais. Prestígio, poder, fama, são bens temporais, imateriais. Dinheiro, coisas, objetos. Eu posso usar e gozar das coisas, mas nós temos que entregar o nosso coração só para Deus. Esse é o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Então, quando você vem adorar, você precisa fazer esse movimento espiritual. Entrega o seu coração para Jesus. Quando você vier aqui, na casa da comunidade, para fazer sua adoração, escolha Deus como o amor da sua vida. E diga para Jesus que você não vai entregar o seu coração, que você não vai prostituir o seu coração com nada que passa. Sim, você vai usar e gozar na medida da utilidade e da necessidade, mas você não vai entregar o seu coração. Diga, Jesus, o meu coração é teu. Permita que Jesus seja o dono do seu coração. Até digo, quando você vier, fale isso para ele. Diga, Jesus, seja o dono do meu coração. Seja o dono do meu coração. E é interessante quando o nosso coração, que foi feito para Deus, ele começa a repousar em Deus, todas as outras coisas da nossa vida vão ficando no lugar certo. Tudo vai para o lugar certo. Né? Porque uma coisa ruim na nossa vida é isso, né? Quando as coisas estão no lugar errado. Muitas coisas fazem parte da nossa vida, mas elas não podem estar no lugar errado. Quando você entrega o seu coração para Jesus, as coisas vão para o seu devido lugar na sua vida. E é muito bonito isso, né? Isso é ser um adorador. Não venha só adorar Jesus aqui uma vez por semana. Seja um adorador. Permita que essa adoração transforme o seu modo de viver. Que bonito isso, né? O Senhor te chama. O Senhor te chama a ser um adorador. Amém? Vamos perseverar na adoração, viu? Vamos perseverar nesse caminho tão bonito. Fique com Deus. Até semana que vem.